E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos novamente ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar na integração do nosso back-end Spring Boot com o nosso aplicativo feito em Flutter, né? Esse aplicativo é o MyBank, ele vai ter todas as rotinas de um banco e a gente está trabalhando agora na rotina de Wallet e também na Home. E inicialmente a gente começou a fazer a parte do login. Então, a gente vai estar demonstrando como criar as novas contas e como fazer a autenticação desse usuário para ele receber um token. A gente vai guardar isso na seção do aplicativo e aí o usuário vai poder estar trafegando dentro do aplicativo e a gente vai estar recuperando esses dados, né, com o Shared Preference e estar enviando o token com os interceptors, tá, em todas as rotinas. Lembrando aqui, como no desenho de arquitetura, que a gente tem um usuário, né, do aplicativo, ele vai precisar criar uma nova conta no microserviço de auth, e aí assim que ele criar essa conta no auth, ele vai poder voltar para a tela de login, né? E aí ele vai informar o e-mail dele e o password. O nosso servidor de auth vai verificar esses dados e vai gerar um token JWT que vai ficar em cache, para que as outras rotinas, né, possam também estar validando isso. Eu vou colocar um micro gateway na frente, né, para o micro gateway mesmo fazer essa validação dessa chave, né, para verificar essa assinatura do JWT RS256, né? E se tiver tudo certo com essa chave, aí ele vai poder trafegar normal, passar para o load balance e vai conseguir bater nas nossas instâncias, né? Do wallet, do PDP, da PLP, da home, enfim. Então, é isso aqui que, como está no diagrama, que a gente vai ver agora, né? Essa integração. Então, voltando aqui no nosso back-end de Spring Boot, a gente tem aqui a nossa tabelinha do banco de dados, né, que ela tem um ID, um full name, um CPF, CNPJ, e-mail, password type, e aqui os campos para auditoria, quando que foi criado o novo usuário, quando foi que ele fez o último login, o último logout. E a gente tem também aqui campos, né, que servem para ser index único, para que a gente tenha uma camada a mais de segurança, para não ter duplicação de CPF, nem CNPJ, nem e-mail. A gente vai ver também que no back-end a gente faz também essa validação em duas camadas, no back-end e no banco de dados. Então, para criar um novo usuário, eu preciso que esse novo usuário ele tenha um ID, um phoneme, um CPF, CNPJ, um e-mail, um password e um tipo, né? O tipo que a gente está utilizando só pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então a gente vai aqui no nosso user controller que está recebendo aqui, que está respondendo no /users e aí a gente vai passar para ele no request bar, né? Dado que eu receba um post e no corpo da requisição eu tenha um usuário, eu vou chamar o user service e pedir para o método create criar esse usuário. Ele vai devolver um novo usuário criado e aí com esses dados desse novo usuário criado eu mapeio todas as informações para devolver um response para o aplicativo com esses dados do usuário criado. Então aqui, voltando aqui no meu user service create, recebi o usuário, valido se o e-mail já existe, se o CPF já existe, se o CPF, CNPJ já existe. Se nada disso existir, eu vou e persisto o usuário. Eu continuo o fluxo para a criação do novo usuário, mas a senha está vindo texto puro. O que eu faço? Eu encripto essa senha aqui, tá? E envio essa senha para o banco de dados hasteada, para não ter ninguém bisbilhotando lá. Se alguém está no banco de dados, não ficar bisbilhotando as informações de autenticação desse usuário, né? Então a gente tem aqui nesse user service como dependências do nosso user repository, o bcrypt encoder para criar o encoder da senha. E quando a gente for falar do login, a gente vai ver também que a gente usa o JWT Service, tá? Toda a implementação dele aqui, dos filtros de autenticação e rotas também que a gente colocou. Tá? Então, vamos criar aqui um novo usuário. Para criar um novo usuário, o que eu preciso? Eu preciso passar o full name, CPF, CNPJ, e-mail, password type, tá? E bater na rota /users, né? Localhost aqui no Tomcat. E para eu fazer o login, né, eu preciso passar o e-mail e o password. Vamos aqui rapidinho passar logo pelo login, para ser mais prático. Então, no nosso auth controller, eu espero receber aqui também um post, no corpo da requisição receber um login request, que basicamente tem apenas um e-mail e um password, para eu poder passar essa informação para o meu user service, para o método login with tokens. O que esse cara faz? Verifica se esses caras existem com esse e-mail lá no banco de dados. Se existir, ele recupera esse cara aqui para mim, tá? E aí ele vai verificar a senha passada, né? Ele vai encriptar, desculpa, a senha passada com a nova senha, e ele vai continuar aqui, ó, vai gerar um token e vai gerar um refresh token. Ele vai devolver para mim, que eu botei um optional, né? Vai devolver um login response. A gente já viu o login response,
que ele tem basicamente um mapeamento de todas aquelas informações que a gente precisa para a gente salvar no cache da nossa aplicação, para que a gente possa criar o wallet, para a gente poder enviar Pix, para a gente poder fazer pagamento de boleto, para a gente verificar as contas, enfim, tudo que o usuário que a gente tiver no nosso aplicativo, para a gente poder estar fazendo esse usuário ter acesso às outras rotinas a partir do cache que a gente armazenou na seção do nosso aplicativo. Então vamos criar aqui uma nova conta. No aplicativo ainda, eu criei a tela de login, vou criar agora a tela de novas contas, mas essa nova conta que eu vou criar agora, eu vou usar aqui o Insomnia, né, para criar uma nova conta. Eu vou bater lá de propósito, vai dar erro no servidor, o servidor não está no ar, tá? De propósito. Então o servidor não está no ar, vou subir aqui o microserviços aqui de autenticação, lembrando que a gente vai ter microserviços diferentes para serviços diferentes, tá? A autenticação, esse serviço de autenticação, ele é o responsável por criação das contas, pela autenticação e autorização do usuário, geração do token e verificação de todas as informações também que vai estar no cache. E aí depois a gente vai ter as outras rotinas que a gente vai passar uma por uma nas outras videoaulas. Então bora aqui, galera, vamos subir aqui o nosso microserviço de login. Vai subir aqui no Tomcat na porta 8080, tá subindo aí. Beleza? Tá rodando o Tomcat, startou aqui na porta 8080. Eu posso agora vir aqui no Insomnia e vou criar uma nova conta. Antes de eu criar aqui uma nova conta, deixa eu só carregar aqui de novo aqui e logar aqui dentro do nosso servidor do H2 para a gente verificar que a gente tem uma tabela de users e essa tabela de user ela tá vazia. Tá? Não tem nenhuma conta aqui. Então agora eu vou criar uma conta nova aqui, usando o Insomnia. Vou bater lá. Pronto, criou uma conta nova. O ID do usuário é 1, o nome do usuário é o João de Deus Vegas Filho. O CPF aqui passado para ele, ele não tem CNPJ, né? E ele é uma pessoa física e aqui está o e-mail dele. Tá? A partir de agora, verifica que eu passei uma senha, mas a senha eu não retornei. Ó. E olhando aqui no banco de dados, a gente vai ver agora que esse usuário foi criado. Tá? E agora o que acontece? Ó, a senha está rasteada, tá? Para não ter bisbilhoteiro. Tá? Agora a gente vai poder logar com esse usuário, joão@jdvfi.com, no nosso aplicativo. Então, indo aqui no nosso aplicativo, antes de eu logar rapidinho, deixa eu tentar passar aqui por alto aqui as informações também aqui do aplicativo feito aqui em Flutter. Então eu tenho aqui todas as features, tem de autenticação, a home e aí o wallet, tá? A autenticação que a gente está trabalhando agora, basicamente, ela tem aqui, ó, no domain dela, eu vou receber, vou passar aqui pelas partes mais importantes, a entity, né, que é meu usuário, né, vou pegar o ID, o e-mail e o name dele, tá? E também o que acontece, eu vou ter um repository, que eu vou ter as chamadas para fazer o login, o logout, verificar o usuário atual e verificar se esse usuário está logado, isso internamente aqui na aplicação. E os meus casos de uso, para cada uma desses métodos aqui, tem um caso de uso específico. Checar o usuário, né? Checar o usuário, aí então eu tenho baixo esse repositório, authenticate. Usuário atual, get current user, login do usuário. Recebo as informações que vão ser passadas, né, na tela aqui, ó. Vai ser passada o e-mail e o password, e aí com o e-mail e o password no params, tá, eu consigo passar isso lá para o meu service, né? Então, para a minha camada de Remote Data Source, para poder continuar trafegando aqui dentro do aplicativo. Então, esse use case é uma classe abstrata, onde eu sempre vou estar passando o tipo e os parâmetros, né, na hora de criar os casos de uso, né, para a gente poder ter um caso de uso mais limpo. Tá? Então, a partir de agora que eu tenho esse cara, eu vou aqui para o meu bloco, deixa aqui para o meu bloco, minha câmera de apresentação, passar rapidinho para vocês. Então eu tenho meus events, né? Os meus events aqui, ó, quando eu vou fazer uma autenticação, um out event, eu passo o e-mail e o password, tá? E aí eu chamo o auto login request, tá? Que é esse cara aqui no construtor dele, passando esse cara aí lá para o meu bloco. Então chegando aqui no meu bloco, eu tenho o auto request, esse cara simplesmente cria um auto load, que é esse estado aqui, os estados que eu tenho na minha aplicação. O estado inicial, um load para eu mostrar uma barrinha de carregando, né, um login, e aí uma autenticação e o não autenticado, e se tiver algum erro. Então são os estados que eu vou ter aqui nessa tela de verificação. Por exemplo, se eu tentar logar aqui, ó, ele vai reclamar, ó, e-mail, para entrar com um e-mail e com um password.
tá? Então, deixa eu informar logo aqui, João, arroba jdvfi, beleza? .com é aquele e-mail que foi cadastrado aqui, esse e-mail que foi cadastrado aqui. E a senha agora, desse cara. Então a senha desse cara é senha 123, vou pedir para ele logar. Beleza? Então ele fez o fluxo, bateu lá no login e gerou o token, né? A partir desse token, eu já tenho esse token armazenado agora, posso fazer a transição para as outras telas que a gente vai fazer nas próximas videoaulas, mas eu vou mostrar para vocês aqui o login, né? Pelo próprio Insomnia, para vocês verem aqui que ele vai gerar aqui o token, tá? Ó, podia ter limpado aqui, deixa eu tirar o servidor rapidinho do ar. Chamar aqui tudo para ficar mais bacana. Lá em cima dá erro, para limpar tudo. Beleza, galera, só para indicar as consciências para ver que tava ok. O aplicativo, como está em cache, eu vou tirar também. Vou mostrar para vocês que vai ter um tratamento de erros. Subiu de novo, mandar aqui no Insomnia para ele fazer a autenticação. Então, ó, bateu lá, então pegou os dados do usuário, está devolvendo isso aqui para o aplicativo, ó, com Access Token, Refresh Token, né, 14 minutos para ele poder, 15 minutos que eu coloquei para ele poder fazer o refresh de novo. E o que acontece? A partir de agora a gente tem a rotina de login, né, e a criação de novas contas. Eu vou criar agora no nosso aplicativo a criação das novas contas e continuar para a gente chegar na tela do wallet. Deixa eu chegar aqui no wallet que eu estava fazendo agora. GoBank, deixa eu ver. Wallet é master. Tem aqui uma mudança, deixa eu ver o que eu mudo aqui no... Uma alteraçãozinha aqui. Ah, esse nome que eu mudei aqui. Vou dar um rollback aqui. Se tem alguma outra alteração. Não tem nada aqui. Ele está pegando essa informação porque tanto esse aplicativo aqui, o front-end quanto o back-end estão na mesma página. E aí estão tudo no Git. E é por isso que ele está mostrando aqui. Mas eu não tenho nenhuma alteração feita aqui nesse aplicativo. Então, deixa eu mudar agora lá para master. Vou checkout na master. Ok. Desconsidero aquelas paradas todas. Ah, eu tenho que fechar aqui, senão ele não deixa. Como eu estou trabalhando com a mesma pasta, ele não vai deixar, porque tem coisas que estão alteradas lá na outra pasta. Ó, user service, não tem nada a ver com aqui .java com .dart. Ele está pegando do outro, ó, microserviço, ó. Agora eu tinha que parar, fechar lá para ele poder fazer essa navegação. Beleza. Então aqui, deixa eu rodar o aplicativo como que ele estava, para pegar só o wallet. Antes dessa tela de login, que é a próxima rotina que eu vou fazer, é a tela de wallet. O microserviço de wallet integrado com essa tela aqui. E aí mergear tudo na main, ter uma versão completa, né, com a tela de login, criação de usuário, cai na home e depois acessa a tela de carteira, a wallet. Deixa ele buildar rapidinho. Eu falei rapidinho, mas eu tenho que esperar o tempo mesmo do processador aqui, Core i7. Essa máquina tem 16 GB, mas o Android Studio é muito pesado, mesmo assim. Eu vou migrar as próximas aulas aqui para o meu Mac, que aí também tem a mesma configuração. Ele tem 16 GB de RAM e um Core i7. Fica bom também para trabalhar. Beleza, deixa ele buildar aí. Então, é isso aqui. Então, quando a gente passar da tela de login, a gente cai na home, e aí na home a gente vai conseguir acessar a nossa wallet, né, que a gente vai fazer a integração. Filtrar tudo que pagou, tudo que recebeu e vamos fazer transferências.
né, para a nossa nova conta. Então, basicamente, a gente chega no fim aqui com a parte de integração com o nosso microserviço de autenticação para geração do token login, criação de nova conta, né? Agora criar o microserviço de wallet, o micro gateway também para receber e validar esse cache, e a gente dá a sequência aí na criação do nosso aplicativo MyBank. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, galera. Um abraço.